Já falei de crise, perigo e oportunidade. Já expliquei que para identificar as oportunidades, você precisa de conhecimento. E também que conhecimento sem ação não adianta nada. Agora, vou falar de mais algumas coisas que você precisa para ter sucesso. E coisas que estão somente ao seu alcance. Primeiro, pensar fora da caixa. Já ouviu essa expressão? Significa o seguinte, é como se todos nós tivéssemos uma caixa em volta da nossa cabeça. Essa caixa representa os limites do nosso pensamento. Por quê? Porque a gente, todos nós, eu, você, todo mundo, estamos acostumados a pensar sempre do mesmo jeito. Já reparou? Sempre dentro das mesmas regras, dentro da mesma lógica. Por exemplo, a gente costuma brincar dizendo: será que eu caso ou compro uma bicicleta? Uma brincadeira comum. Isso é um pensamento dentro da caixa. Por quê? Porque apresenta só duas alternativas. Ou você casa, ou você compra uma bicicleta. Isso ou aquilo. Sim ou não. Esse é um pensamento limitado. Está dentro da caixa. Está dentro de alguns limites. Outro dia, eu estava vendo um desses programas de TV e mostrou um casal exatamente com este dilema super comum. Eles queriam casar, mas também queriam comprar algumas coisas. E estavam chocados com o preço dos imóveis no Rio. Além disso, era um casal jovem e era doido para viajar pelo mundo, conhecer vários países. A maioria das pessoas ia pensar dentro da caixa. Compramos um apartamento e não viajamos, ou viajamos e não compramos um apartamento. Aí começam as dúvidas. Mas a viagem vai acabar rápido. 1 ano viajando. E depois? Onde que nós vamos morar? E aí foi passando o programa e sabe o que eles fizeram? Compraram uma van, reformaram a van totalmente e ela virou uma casa. Agora eles moram dentro da van e viajam o mundo inteiro dentro da van. É claro que é meio radical. Eu acho que eu não teria coragem de morar dentro de uma van. Acho que não sei. Mas o que importa pra gente aqui é que nesse exemplo a gente percebe que o casal resolveu o problema que eles tinham, viajar e casar e ter uma moradia, encontrando uma alternativa que estava fora dos limites tradicionais, fora da caixa. Pensar fora da caixa é tão importante que muitas grandes empresas fazem perguntas e entrevistas de seleção para trainee, principalmente, mas também para estagiário, para ver se o candidato pensa ou não fora da caixa. Uma pergunta comum é a seguinte: eu vou fazer, e aí você dá pausa para pensar, tá? Antes de eu falar a resposta certa. Então vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você está dirigindo por uma estrada escura, à noite e frio, está fazendo frio. De repente, você encontra 3 pessoas na estrada. Uma velhinha, precisando de cuidados médicos urgentes. Um amigo, que já salvou sua vida uma vez, super amigo. E o homem ou a mulher da sua vida. Para quem você dá carona, considerando que no seu carro só cabem 2 pessoas, o motorista e mais uma. Pausa, pensa. Não viaja não, responde. Não fica me perguntando, mas a velhinha, será que ela tem seguro de saúde? Não, pensa na situação e responde. O que você respondeu? Leva a velhinha, o amigo se vira e a mulher ou o homem arruma outro? Levo o amor da minha vida, porque o amor é o mais importante e a velhinha já está perto da morte mesmo. Levo o amigo, porque a coisa mais verdadeira do mundo é a amizade. A maioria das pessoas que é deparada com esse teste fica encontrando explicações lógicas desse tipo para este problema. E só 12% dão a resposta certa. Por quê? Porque as explicações lógicas estão todas dentro da caixa.
Ou seja, eu faço isso ou faço aquilo, e duas pessoas sempre vão ficar prejudicadas. Mas a resposta certa, fora da caixa, é a seguinte: eu desço do carro, dou a chave do carro para o meu amigo levar a velhinha para o hospital e fico com o amor da minha vida na estrada. Juntos nós vamos sentir menos frio e vamos acabar achando uma solução. Ai, não é fofo? Fofo e inteligente. Por quê? Porque saiu dos limites convencionais. Quando eu contei a história, eu não falei que você não poderia descer do carro. Mas a maioria das pessoas não pensa nessa possibilidade. Se você pensou, parabéns. Se você deu uma resposta tradicional e levou a velhinha, ou o amigo, ou o amor da sua vida, tudo bem, é o mais comum mesmo. Mas a partir de agora, eu quero que você combine uma coisa comigo. Toda vez que você tiver um problema para considerar, lembre-se dessa caixa imaginária e tente ver soluções que podem estar fora dos limites tradicionais. Isso é muito importante, porque a inovação só é possível se você pensar fora da caixa. Ninguém inova dando as mesmas respostas de sempre. Outra coisa fundamental é a resiliência. Você já ouviu falar? Pessoas resilientes são mais fortes. Então, responde rápido. O que é mais resiliente? Uma barra de aço ou uma esponja de lavar louça? A esponja. Sabe por quê? O aço, se entortar, não volta ao estado natural. É difícil de entortar, mas se entortar, pronto, não volta. A esponja eu posso apertar, espremer e quando eu solto, fica igualzinha de novo. Gente resiliente é igual esponja. Pode sofrer impacto, mas volta rapidamente ao seu estado normal. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa está trabalhando super feliz no seu emprego e é mandada embora. Ela vai ficar chateada? É normal. Se essa pessoa não ficar chateada, eu até desconfio que essa pessoa tem algum problema. Tem que ficar chateado mesmo. Chorar, reclamar do chefe. A questão é: quanto tempo dura a chateação? A raiva. Então, pensa, deu uma zebra, você foi mandado embora. Se você ficar uma noite maus e no dia seguinte levantar cedo, sentar no computador e digitar no Google como fazer um bom currículo, parabéns. Você é super resiliente. Você é como uma esponja. Sofreu, mas voltou rapidamente ao normal. Se você ficar uma semana para baixo, acordando tarde, assistindo maratona de série, mas finalmente você reagir depois de uma semana e começar a procurar emprego de novo, tudo bem, você tem alguma resiliência. Agora, se você for mandado embora, desistir da vida, achar que nunca mais vai conseguir nada, não tomar nenhuma iniciativa, ficar culpando os outros de tudo, e tem gente que ainda fica irritado com quem tenta ajudar, desculpa, mas sua resiliência está baixíssima. Vamos melhorar isso daí. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo já caíram muito mais vezes do que você já tentou. Duvida? Olha só. Sabe quantas vezes a Gisele Bündchen foi rejeitada antes de fazer sucesso? Rejeitada. A Gisele, que você acha que nunca teve que ralar na vida, porque já nasceu maravilhosa. 42 vezes. 42! A Gisele devia fazer propaganda de esponja, de tão resiliente que ela é. E sabe o Walt Disney, que criou o Mickey, o Pateta, o Pato Donald, todo o império Disney? Foi demitido no início da carreira dele, porque o chefe do Walt Disney achou que ele tinha péssimas ideias e que ele não era criativo. Para piorar, quando ele criou coragem e abriu a própria empresa de animação, faliu. E a J.K. Rowling, autora do Harry Potter? Rowling foi rejeitada 12 vezes e ainda foi insultada por um dos editores, que recomendou que a escritora não perdesse mais nem um dia de trabalho com seus livros. Resumindo, se você quer atrair oportunidades,
desenvolva a sua resiliência. Caiu, sacode a poeira e levanta. Sempre tem um novo dia à sua frente. Bom, e para finalizar, eu vou falar de mais um ingrediente que não pode faltar na vida de ninguém. Sorte. Sorte é outra palavra super importante na nossa vida. E você já reparou que tem gente que dá maior sorte e gente que tem menos sorte? Se você for uma pessoa sem sorte, nem adianta fazer nada. Brincadeira. Mas eu vou te explicar o que fazer para ter sorte. Não a sorte de ganhar na Mega Sena, que essa, infelizmente, eu ainda não tive. Mas a sorte do dia a dia, tão necessária na vida. Vou contar o caso de uma outra aluna da PUC Minas que já se formou. A família dela era do interior de Minas e ela tinha se mudado para Belo Horizonte para estudar, fazer faculdade. No meio do curso, a moça arrumou um namorado lá na cidade dela. E ela queria, normal, passar todos os finais de semana com o namorado. Só que, infelizmente, ela não tinha dinheiro para pagar a passagem todo final de semana. Um dia, antes da aula começar, ela chegou para mim, comentou o problema dela e pediu um favor. Raquel, se você conhecer alguém que vai para a minha cidade, passa meu contato. Eu estou disposta a dividir a gasolina. Eu confesso que eu achei um pouco engraçado, né? A aluna pede cada coisa. E eu nem conhecia a cidade dela, nunca tinha ouvido nem o nome, uma cidade pequenininha. Como é que eu ia poder ajudar? Tá, mas vamos pensar. Que aluna que era essa? Ela era uma menina que não matava aula, que participava da aula, dava ideias, fazia bons trabalhos. E eu, como professora, sabia quem que ela era. Eu fiquei com aquilo na cabeça. O problema da moça que precisa namorar, gente, e não tem dinheiro para pagar a passagem. Umas 2 semanas depois, eu estava dando aula em outra turma, um aluno comentou que morava na mesma cidade que a menina. Fui lá e falei com ele. E você vai todo final de semana para casa? Quase todo. E tem lugar no seu carro? Nessa hora ele que já devia estar achando estranho, né, minhas perguntas. Mas ele falou, tem. Então eu disse, olha, tem uma colega sua ali da outra turma que está querendo ir para essa cidade todo final de semana, dividir a gasolina. Vai lá conversar com ela. Ele adorou. Foi, se entendeu com a moça e resolveu o problema. Os amigos dessa minha aluna acharam que ela deu a maior sorte. Mas sabe o que eu achei? Que ela criou a sorte dela. Sorte é estar no lugar certo, na hora certa. Mas todas as horas e todos os lugares são certos. O que muda é o seu jeito, a sua atitude. É como diz naquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a refletir sobre os novos desafios do mercado de trabalho, o que as empresas esperam das pessoas e como você pode se preparar. Aprenda a olhar para fora, informe-se, analise as informações, acumule conhecimento e fique atento às oportunidades. E aprenda a olhar para dentro. Observe-se, reflita e procure sempre crescer. Boa sorte e sucesso na sua vida profissional.